Além de provavelmente você já saber que a cárie nada mais é do que um buraco que aparece no nosso dente, nós dentistas consideramos que a cárie é uma lesão, mas diferente das lesões de algumas partes do corpo, a cárie é uma lesão irreversível do dente. A cárie é um sinal de uma doença que, quando se agrava, todo mundo sabe qual é o resultado, o efeito que ela desencadeia. E não precisa ser dentista para entender isso, né? A famosa dor de dente, que também pode levar a consequências estéticas e muitas vezes obrigam as pessoas a deixarem de se mostrar e conviver socialmente. A melhor solução para não deixar que a doença chegue a esse ponto é a gente descobrir, é a gente ter a capacidade de identificar esse processo antes e evitar que os efeitos dela aconteçam. Agora, qual é a causa da formação dessa lesão dos nossos dentes? Desde criança, a gente escuta a nossa mãe falar sobre doce, sobre comer bala. Ela sempre fala alguma coisa parecida com isso. Vai escovar esse dente, menino! Pois é. Quem passou por um dentista quando criança, com certeza escutava ele dizer e recomendar: escove os dentes pelo menos 3 a 4 vezes ao dia após as refeições. Bom, os doces e as refeições não são as causas primárias da cárie propriamente dita, não. O que a gente deve fazer quando escova os dentes é procurar remover uma película, uma estrutura finíssima que fica sobre eles, que é composta por milhões de bactérias que vivem, se alimentam, defecam e se reproduzem em nossa boca, que muita gente conhece como placa bacteriana ou biofilme dental. Mas o nome não importa muito agora. O que importa é saber que essas bactérias se aproveitam da acidez da saliva que ocorre a cada vez que a gente se alimenta e dissolvem a camada mais externa do esmalte do dente, que é a estrutura mineral mais dura que a gente tem no corpo humano. Essa dissolução da capa dura do dente começa com umas pequenas manchas brancas que podem evoluir para uma cavidade e aí sim se tornar uma lesão de cárie, que dá para ver mais facilmente porque ela tem um contraste forte com o dente, que é muito branco. Essa lesão no esmalte pode então se aprofundar ainda mais e chegar às camadas mais internas do dente, que é a dentina e depois a polpa, que muita gente conhece como o nervo. A dor de dente é o sinal que o nosso cérebro recebe quando a lesão já atingiu a dentina, ou seja, é um mecanismo de defesa perfeito que a natureza deu pra gente para nos avisar que alguma providência precisa ser tomada. E para dor de dente, qual é o melhor remédio? Pois é, tratar daquela lesão de cárie, limpando a cavidade e reconstruindo o dente com diversos tipos de materiais e técnicas. Ou, quando isso não é possível, a gente indicar a extração dele. E olha, a extração de um dente por causa de cárie é uma das coisas mais dolorosas que existem. É dolorosa para a maioria dos dentistas, que se vê fracassando quando é obrigado a extirpar um órgão, o órgão dentário, por não ter conseguido tratar dele. É bem triste a gente ter que eliminar um ou mais elementos que deveriam fazer aquela pessoa ser capaz de mastigar direito. Eu aqui agora não vou falar do tratamento propriamente dito, mas abordar como a gente pode prevenir que isso tudo aconteça e com métodos mais fáceis do que se pode imaginar. Para isso, eu pego o exemplo comparando entre consumir um bolo de chocolate inteiro de uma só vez, com tudo que a gente tem direito, chocolate, açúcar, farinha, fermento, tudo, e traçar um paralelo com o consumo de um cafezinho por hora durante um dia inteiro, ou seja, 24 cafezinhos num só dia. Qual desses dois experimentos aumentaria o risco de você desenvolver uma ou mais lesões de cárie nos seus dentes? Antes de responder, cabe uma explicação. A cada refeição que a gente faz, os dentes funcionam para triturar o alimento e transformá-lo numa pasta que vai ser levada para o esôfago e depois para o estômago e os intestinos para o processo de digestão e a absorção dos nutrientes. Até aí, nada de novo. O que talvez você não saiba é que a saliva também trabalha, e muito, durante esse processo. Além de lubrificar o alimento, enquanto ele está sendo mastigado, a saliva também sofre algumas modificações químicas, reduzindo o seu pH, quer dizer, se tornando mais ácida. E isso ocorre para facilitar o início da quebra molecular desse alimento. Na história comparativa do bolo de chocolate e do cafezinho, a mastigação do bolo de chocolate e a acidificação da saliva ocorre uma só vez. E mesmo que seja por um tempo mais longo, isso acontece apenas naquele momento da degustação do alimento. Variando de pessoa para pessoa, após a ingestão dessa refeição, a acidez da saliva vai se tornando neutra à medida que o tempo vai passando. Agora, o cafezinho com açúcar, tomado de hora em hora,
vai sempre fazer com que a saliva se mantenha ácida, não dando tempo para que ela se torne neutra novamente. Isso tudo permite que as bactérias aderidas aos dentes se multipliquem e aproveitem a boa vida que as pessoas dão para elas durante o seu processo metabólico e dissolvem a capa externa e dura do esmalte, provocando o aparecimento das cavidades. O seu dentista sabe. E agora você também sabe que, conhecendo os riscos de deixar o esmalte mais vulnerável ao aparecimento de lesões de cárie, os riscos de não conseguir remover as bactérias que vivem na nossa boca e conhecendo os riscos de manter a saliva com pH ácido frequentemente durante o dia, fica mais fácil você se esforçar para manter seus dentes mais saudáveis. A preservação dos nossos dentes na boca depende muito da compreensão desses fatores de prevenção que eu acabei de falar. Agora, dependem também dos seus dentes serem tratados e reconstruídos pelo seu dentista de confiança, diminuindo muito a necessidade de extrações por causa de cáries. No próximo vídeo, eu vou conversar com você sobre outra causa importante de extrações de dentes, que é a doença periodontal.